Eu sou administrador da Fundação EDP, chamo-me José Manuel dos Santos. Estou aqui para dizer duas palavras. A primeira é para dizer que temos muito gosto, gostamos muito que tenham vindo aqui ao MAT e à Fundação, visitar as exposições e participar nesta conversa e neste ciclo de conversas que se chamam Conversas com Energia. Vamos, neste ciclo, falar de um assunto que todos vós, felizmente, têm consciência de que é muito importante falar desse assunto, que tem a ver com a defesa do ambiente, com as alterações climáticas, com a transição energética, com essas coisas todas. Portanto, temos muito gosto em tê-los aqui. O museu está sempre à vossa espera, quando quiserem voltar. Temos muito gosto. Neste caso, o nosso convidado, o nosso orador convidado, Dr. Ricardo Neto, está aqui numa dupla qualidade. Por um lado é o orador convidado, mas por outro lado também é co-anfitrião hoje desta conversa, porque é presidente do Novo Verde e da ERP Portugal, que são mecenas, quer do MAT e de algumas exposições importantíssimas que o MAT fez, também ligada aos temas do ambiente e da sustentabilidade, como também é patrocinador deste ciclo de conversas. Este ciclo de conversas já vai no seu segundo capítulo, já houve um ciclo anterior, agora é um segundo ciclo, e obviamente que a presença do Dr. Ricardo Neto era absolutamente fundamental, não só por esta relação que temos de parceria, quer com o Novo Verde, quer com a ERP Portugal, como pela sua longuíssima experiência nesta área, e é uma experiência que, para além da sabedoria que tem destes temas, é uma experiência prática no terreno. As empresas tratam da recuperação, reutilização de resíduos e isso, como sabem, hoje é uma coisa fundamental para a defesa do ambiente. Portanto, eu, em primeiro lugar, quero-lhe agradecer o patrocínio que tem dado às nossas atividades e que para nós é um patrocínio absolutamente precioso, e quero-lhe agradecer também o facto de ter hoje aceito estar aqui como orador convidado e, obviamente, temos todo o interesse em ouvir o que nos vai dizer sobre este tema. Volto a repetir, pela sua grande e privilegiada experiência sobre todos estes temas. Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado pela vossa presença. Voltem sempre. Um abraço para todos. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Eu espero que tenham gostado daquilo que já viram até agora. Vou-vos, nesta ótica do defesa do meio ambiente, como foi aqui apresentado, eu dizer-vos que eu trabalho em resíduos, em particular resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, de pilhas e de embalagens. Tudo aquilo que vocês têm em casa e mexem quase todos os dias. Então hoje com os vossos telemóveis, iPads e sei lá o que mais, tenho a certeza absoluta. Mas vamos, o que é que eu vos trago hoje? Eu queria vos falar, vou-vos fazer um enquadramento do que é que tem sido, numa linguagem simples, do que é que tem sido a evolução da gestão do resíduo em Portugal. Para chegarmos depois, no fim, mostrarmos a importância dos nossos comportamentos no destino final dos resíduos e na proteção do meio ambiente. Ou seja, que a importância é que cada um de nós tem para estas coisas. Dando-vos um enquadramento do que é que aconteceu nos últimos 30 anos em Portugal. Vocês já ouviram falar em aterros? Ou não? Aterros sanitários, para onde o lixo vai, dizendo assim. Bom, antes dos aterros nós tínhamos uma coisa que eram as lixeiras. Lixeiras, coisa muito simples. Okay? A lixeira era um buraco no chão onde se punha o lixo e depois era enterrado. O que é que acontecia? Esse buraco não tinha umas telas de proteção e quando o lixo se começava a degradar e começava, vocês já viram isso em vossas casas, nos contentores, no saco do lixo, se o deixarem lá muito tempo acaba por ficar um líquido. Líquido esse que não deve ser infiltrado na terra e não deve ir para os rios e, consequentemente, para o mar. Isso tenho a certeza absoluta que vocês já viram. Mas as lixeiras era isso que permitiam. Permitiam que o lixo que nós lá depositávamos viesse essa água toda suja e fosse para o mar. Bom, então Portugal, num esforço que fez há cerca de, eu diria, 30, 35 anos, num esforço muito grande, fez aterros sanitários. E o que é isto dos aterros sanitários? Continua a ser o mesmo buraco, só que é um buraco controlado. Ou seja, puseram umas telas, essas telas não deixam esses líquidos infiltrarem-se por um lado, e por outro lado,
tem um problema quando os líquidos não se infiltram. Quando se dá a secagem dessa água, produz-se gás. Então tínhamos um problema, os aterros podiam explodir. Bom, lá se pôs umas condutas para aproveitar esse gás. Gás esse que hoje é aproveitado, se calhar eu não sei se na vossa exposição o viram ou não viram, mas é aproveitado para produção de energia. Mas nós tivemos que evoluir. Nós estamos sujeitos às regras comunitárias, como vocês sabem, da União Europeia. E há regras que nos querem desviar, e muito bem, todos os resíduos dos aterros. Então vocês começaram a ouvir falar, e vocês ouvem em todo o lado hoje, foi a recolha seletiva. Vamos tirar dos aterros os resíduos. Ainda não estamos a fazer o nosso papel a 100%, mas para lá caminhamos. Então vamos retirar os aterros. E começou-se pelas embalagens. E vocês começaram a ver, bem, quando vocês nasceram já existia, começaram a ver os ecopontos na rua. E isso eu tenho a certeza que vocês sabem o que é. O verde, o amarelo e o azul. Vocês sabem para que é o azul? Quem sabe aqui é para que é o azul? E o verde? E o amarelo? Para o plástico e para as latas de conservas, das Coca-Colas, enfim, deste tipo de coisas. Portanto, foi o primeiro passo, aliás, até se começou pelo vidro, mas foi o primeiro passo para nós termos o desvio dos aterros. Foi criar essa rede de ecopontos, que cada vez é mais larga. Nós hoje quase que saímos de nossas casas e temos um ecoponto à porta. Bem, basicamente temos um ecoponto a cerca de 150 metros se vivermos na cidade. Se vivemos no campo a coisa já não é bem assim, porque as distâncias não o permitem. Mas temos. Mas isto foi evoluindo nesta alteração. Então o que é que aconteceu aqui? Criaram-se outras estruturas. E porquê? Porque nós temos hoje, ainda hoje, eu trago-vos isso, eu tenho que ler, tenho este papel na mão que eu não tenho tudo de cor, mas saiu a semana passada o estado dos resíduos urbanos em Portugal. Os resíduos urbanos são todos aqueles resíduos que nós em casa produzimos. Sejam os restos, as cascas de batata, seja as pilhas, os elétricos e eletrónicos, estão a ver, os vossos telefones quando já não servem, sejam as embalagens, são resíduos urbanos. Só que nós ainda não estamos a ter um comportamento que devíamos ter, porque na realidade 78% dos resíduos que são produzidos em Portugal são recolhidos indiferenciadamente. O que é que isto quer dizer? Que nós, em vez de colocarmos as nossas embalagens, as nossas pilhas, os nossos elétricos e eletrónicos, onde devíamos colocar, estamos a colocar no contentor preto, misturado com os outros resíduos. Bom, então o que é que se fez para tentar, ainda assim, desses resíduos que são colocados no contentor preto, que deviam ser só os orgânicos, ou seja, os restos da carne, das cascas das batatas, das cascas das cebolas, esse tipo de coisa, o que é que nós fazemos? Existem umas unidades que se chamam TMB, Tratamento Mecânico-Biológico, que ainda assim conseguem retirar desses resíduos, que são os bichinhos, se quiserem, micro-organismos, que comem tudo o que é matéria orgânica, degradam toda a matéria orgânica e o que é que sobra? Sobram as latas, os pacotes de manteiga, enfim, o cartão não sobra, porque o cartão, sendo também o próprio cartão orgânico, também é processado. Daí resulta, por um lado, um composto esse que pode ser utilizado na agricultura, e por outro lado, resultam estas embalagens que nós ainda assim conseguimos reciclar. Mas vem a União Europeia e diz-nos uma coisa muito simples. Meus amigos, nós agora queremos acabar com os aterros. Bom, e então Portugal começou a ter um problema, porque isto era a nossa forma de atuar. 21% temos de recolha seletiva, 78% temos de aterro e 1%, enfim, balanços máxicos acabam, de certa forma, por se perder. Então temos um problema. O que é que nós vamos fazer para desviar do aterro? E o que é que chega mais ao aterro? Chega ao resíduo orgânico. Portanto, nós temos que ser melhores a separar as nossas embalagens em casa e colocar no ecoponto. Nós temos que ser melhores, e alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, que está agora quase todos os municípios, porque estão obrigados a reduzir as quantidades em aterro, tem-se falado muito no biorresíduo, que é este tal resíduo orgânico, é os restos da nossa comida. E vai começar a aparecer o saco castanho. E algumas câmaras municipais vão ter uma recolha específica para o saco castanho, outras câmaras municipais vão-vos pedir para colocarem estes resíduos, estes restos das nossas refeições, dentro do saco castanho e colocar então o saco castanho fechado dentro do contentor preto que nós temos na rua. Preto, eu chamo preto, mas em algumas câmaras eles até também são verdes, não é? Bom, e isto são os resíduos
os biorresíduos, no sentido de tentarmos que estes 78% que ainda vão para aterro comecem a ser desviados, possam ser processados e nós possamos, por um lado, produzir composto para a agricultura, mas, por outro lado, também produzir energia, porque estes resíduos, quando tratados, produzem gás e, consequentemente, esse gás nós conseguimos transformá-lo em energia. Eu não sou especialista em energia, dou-vos assim só, muito ao de leve o que nós podemos fazer. Mas, ainda assim, nós temos um tema em Portugal, que é uma produção de resíduos muito grande. Vocês fazem ideia quanto é que cada um de vós produz de resíduos por dia ou por ano? Vamos lá, 1 quilo, 2 quilos? Quanto? É mais? Não, espera, é só 1,40 kg, só entre aspas. Porque 1,40 kg vosso por dia dá 511 quilos, que cada um de nós, cada português, produz, o que são resíduos a mais. Nós produzimos mais resíduos. Ou seja, nós precisamos também, e as regras estão aí, de começar a utilizar embalagens, porque uma grande franja dos resíduos que nós produzimos são embalagens, vocês podem ver isso em vossas casas, vocês produzem embalagens, utilizam embalagens, deitam fora embalagens todos os dias, mas não deitam fora todos os dias uma pilha, ou um elétrico eletrónico, ou, enfim, mas uma garrafa de vidro, uma lata de conservas, um pacote de leite, um pacote de manteiga, quase uma destas coisas todos os dias vocês produzem em casa. Portanto, só fiquem com este número, cada um de nós produz, põe no caixote de lixo 511 quilos de resíduos. Agora o tema é, nós temos que colocar no sítio correto estes resíduos. Porque se nós não colocarmos no sítio correto estes resíduos, não temos uma economia circular, que eu acho que vocês todos já ouviram falar. Eu acho que temos uma economia quadrada em vez de circular. E ela tem que ser circular. Ela não pode ser quadrada. Estão a ver? E, portanto, se vocês, ao colocarem uma embalagem no ecoponto de cartão, o que é que acontece? É recolhido pelo vosso município, pelo vosso sistema de resíduos urbanos. Vocês são de Almada, certo? São de Almada. O Pedro tem que a Amar Sul. É isso, Pedro? A Amar Sul. O vosso sistema de resíduos urbanos é a Amar Sul. Eles recolhem esse cartão, fazem uma triagem, porque nós também podemos pôr lá as revistas, nós podemos pôr os jornais, portanto, eles separam o cartão, revistas para um lado, revistas e jornais para um lado, e depois as caixas de cartão para o outro. Fazem isto. Nós, como uma entidade gestora, neste caso a Novo Verde, eu depois já vos vou falar de todos os outros, a especificidade do elétrico eletrónico e das pilhas. Nós, Novo Verde, encaminhamos para as fábricas onde o cartão é utilizado para fazer novas embalagens. E isto acontece com o cartão, e isto acontece com o vidro, e isto, enfim, acontece com o alumínio, com o aço, com a madeira, com tudo aquilo com os pacotes de leite, com tudo aquilo que vocês têm em casa. E principalmente, porque se tem falado muito, isto acontece com os plásticos. Parece que há aí uma campanha contra os plásticos, que os plásticos são o diabo porque estão no oceano. O diabo não são os plásticos. O diabo somos nós que não os encaminhamos como deve de ser, não os colocamos no ecoponto amarelo e eles acabam por ir parar aos rios e aos oceanos. Mas atenção, não somos propriamente nós os portugueses, porque a Europa nesta matéria até é muito bem comportada. Agora, outros países, outras regiões no mundo em que não têm uma gestão de resíduos, eu diria, tão evoluída como a nossa, porque nós autocriticamos, nós ouvimos todos os dias que não fazemos a nossa gestão dos resíduos, que estamos atrás da Europa. Mas se vocês tivessem conhecimento e vissem outras regiões no mundo, começavam a ter mais orgulho no nosso país, porque há muita notícias. É mais fácil, vamos ver, é mais fácil publicar uma notícia negativa no jornal, como vocês devem imaginar, do que uma positiva. É assim, faz parte. Agora, eu, por exemplo, eu trabalho não só em Portugal como no Brasil. Se vocês vissem a gestão de resíduos no Brasil, eles estão 30 anos atrás de nós, ou 20. É completamente diferente. Eu acho que nós temos que nos autocriticar para melhorar. Mas por um lado, mas por outro lado, também temos que ter a consciência que há outras regiões no mundo que estão mais atrás. E elas são as principais responsáveis pelos plásticos no oceano. Não somos propriamente nós. Agora, nós não podemos parar e temos que continuar a perceber a importância que temos nesta equação, neste puzzle, a importância que temos para que os resíduos, por exemplo, não vão parar ao mar. E não só. E temos que também ter noção
de que a Europa é um exemplo para todo o mundo. E eu não sei se vocês têm essa noção, mas muitas regiões, se vocês forem ao Brasil, o que é que os brasileiros olham, quem tem lá a responsabilidade da gestão dos resíduos? O que é que a Europa faz? Vocês vão à Índia, o que é que faz a Europa? E a Europa tem este papel no mundo. Eles seguem-nos, temos boas práticas, implementamos boas práticas e tentamos desta forma influenciar outras regiões no mundo. Portanto, mas voltando ao tema dos plásticos, é óbvio que ninguém gosta de ver plásticos no mar. Ninguém. E para mim o pior não são aqueles plásticos que nós vemos nas fotografias. Os plásticos têm vários tamanhos, porque eles vão-se partindo aos bocadinhos. E ficam micro, e ficam nano, tamanhos que nós não conseguimos ver. E não conseguindo ver, nunca na vida, por mais que limpemos os oceanos, os conseguimos retirar. Onde é que eles vão parar? A alimentação dos peixes, por exemplo. Daquilo que nós comemos todos os dias. E isso é um problema. E dizer-vos que um resíduo que seja colocado fora do local onde deve ter colocado, no caso dos plásticos, o ecoponto, mais cedo ou mais tarde vai ter aos oceanos. Não interessa se demora 1 ano, 10 anos, 500 anos, mas vai lá ter. E isso é uma consciência que nós temos que ter. Temos que ter nós, eu já tenho filhos, tenho-a pelos meus filhos e vocês deverão ter por vós e acho que daqui a uns anos pelos vossos filhos, porque, como sabem, chegámos aos 8 mil milhões, 8 bilhões de pessoas, salvo erro a semana passada, ou há 2 semanas, e o mundo não dá para todos. Porque, na verdade, em qualquer ecossistema, a continuidade do ecossistema é também a capacidade que tem de regenerar o seu próprio lixo. Se o ecossistema não conseguir regenerar o seu próprio lixo, nós todos morremos. Isto não há qualquer tipo de dúvida. O mundo não chega para os que cá estão. E para chegar para os que cá estão, nós temos de ter cuidado com algumas coisas. No meu caso em particular, que é nesta área que eu trabalho, na gestão dos resíduos, mas já se falou aqui na transição, hoje, na transição energética, na substituição dos combustíveis fósseis por outras formas de energia mais verdes. Enfim, há aqui um conjunto de coisas, da qual a gestão de resíduos faz parte, em que nós temos que trabalhar muito, sermos conscientes do que é que isto vale, para este mundo poder continuar a existir tal qual nós o conhecemos. E já não o conhecemos tão bem como ele já foi. Ele já foi bem melhor do que é. Mas temos que continuar a acreditar que conseguimos lá chegar. Bom, mas evoluindo em Portugal, as embalagens foi a primeira, eu diria, os primeiros resíduos começaram a ser retirados dos resíduos indiferenciados, do calco contentor preto, e então houve uma política, não só nacional, mas europeia, de dividir os resíduos em fluxos. Agora, o último que foi criado é este biorresíduo, na verdade é o maior de todos, mas existem outros fluxos em Portugal e vocês normalmente conhecem, são as entidades gestoras. Nas embalagens existem várias entidades gestoras, a Novo Verde é uma delas, nos elétricos e eletrónicos também. Elétricos e eletrónicos existem vários contentores, existe o depositrão, por exemplo, dando-vos como exemplo a Vorten. Se vocês forem a uma loja da Vorten, entregar uma torradeira, entregar um telemóvel, não precisam de comprar nada. Podem não entregar na loja Vorten, porque eles recebem. Nós, neste caso aqui no meu chapéu da RP Portugal, recolhemos das lojas Vorten e vamos entregar a um reciclador. E é este é o nosso papel na RP. Mas, por exemplo, não sei se é o caso das vossas escolas ou não, nós temos um programa nas escolas também para a recolha dos elétricos e eletrónicos, que é a geração de positrão. Vocês são ecoescolas? Alguma das vossas escolas é ecoescolas? Não. Então, normalmente estamos nas ecoescolas. Temos cerca de, salvo erro, umas 800 escolas com quem trabalhamos hoje e os alunos podem trazer esses resíduos para as escolas e nós recolhemos das escolas e encaminhamos. Fazemos um concurso, entregamos uns prémios a quem recolhe mais, enfim. Também lançámos vários, porque é difícil de recolher estes resíduos. Lançámos agora uma outra forma de recolher, que é o Junta na Freguesia. Já temos hoje 150 freguesias connosco, e a Evoluir foi lançado há menos de um mês. O Junta na Freguesia também vai envolver as juntas de freguesia na recolha dos elétricos e eletrónicos. E o mesmo que eu digo para os elétricos e eletrónicos, posso-vos dizer para as pilhas, porque as pilhas parece que é aquele resíduo, que ele não vale nada, é uma coisinha muito pequenina, algumas são uma moeda. Só que têm
limitado, mas ainda assim têm metais pesados. Eles estão limitados, mas são pilhas que têm mercúrio, são pilhas que têm, como sabem todos hoje, íons de lítio, enfim, componentes nas pilhas que são perigosíssimos para o ambiente. E, portanto, não se deve deixar uma pilha colocada no chão, deve-se colocar nos contentores que existem. Em algumas cidades nós temos esses contentores junto dos ecopontos, em outras cidades nós temos esses contentores não há junto dos ecopontos, mas qualquer loja tem, e digo-vos que em Portugal nós temos um problema com a gestão de pilhas, nós não conseguimos cumprir as metas. Aliás, com a gestão dos equipamentos elétricos e eletrónicos também. Por isso é que eu chamo a vossa atenção para isto. Nas embalagens nós cumprimos as metas, nos elétricos e eletrónicos e nas pilhas nós não cumprimos as metas. E temos que ser nós, mais uma vez, individualmente, a fazer um esforço para cumprir essas metas. Mas nós temos mais entidades gestoras. Vocês já ouviram falar dos medicamentos que a caixa dos medicamentos deve ser entregue nas farmácias. Temos os pneus, que aí nós não fazemos nada, mas para que saibam, quando vamos trocar os pneus a uma oficina, a oficina fica com esses pneus e está obrigada a entregar esses pneus também à entidade gestora, que é a Valor Pneus, para fazer depois a reciclagem. Vê se eu não me esqueço de nenhum. Temos os veículos em fim de vida também. Quando vocês, imagino que não, mas os vossos pais tiveram um problema qualquer no carro e é preciso reparar uma qualquer peça, substituir essa peça, a peça que é substituída é também encaminhada pela Valorcar, assim como o próprio carro em final de vida, para recicladores. O que é que nós temos mais? Temos outros assim um pouco mais estranhos, muito específicos, que já não são considerados resíduos urbanos, que são os óleos dos carros e que são as embalagens de fitofarmacêuticos. As embalagens de fitofarmacêuticos é dos herbicidas, daquilo que é utilizado normalmente na agricultura. E assim foi a evolução dos resíduos em Portugal. E temos que, para que tenham uma ideia, falei-vos dos aterros há pouco, aterros, 56% dos nossos resíduos continua a ir para aterro e para reciclagem só vão 14%. Depois temos uma coisa que é a valorização energética, mais uma vez, o resíduo na produção da energia, e aqui são 19%. O que é isto? São as centrais de valorização energética, temos uma em Lisboa, na Valor Sul, e outra no Porto, na Lipor, que fazem a incineração dos resíduos, a queima dos resíduos, e com essa fonte conseguem produzir energia elétrica. Mas, como vos disse, não chega. Cada um de nós tem que fazer alguma coisa e tem que encaminhar as vossas embalagens, todos os vossos resíduos e começarem-se a lembrar de separar esses biorresíduos. Perguntas. Fazes separação em casa? As tuas embalagens pões no ecoponto ou não? As que produzes em casa? Não tens um ecoponto? Só tens do verde escuro? Ao pé olha, tens o microfone aí. Só tenho verde escuro mesmo. Só tens o verde escuro? Oh, eu acho que tens que ver melhor. Moras aonde? Em Almada? Sim. Então tens. Então tens que ver isso melhor. E elétricos e eletrónicos? O que é que acontece quando se avaria uma torradeira lá em casa? Fazemos separação disso, sim. Diz? Disso, sim. Isso tens? Sim. E entregas aonde? Não sei, eu... Mas olha, tenho a certeza absoluta, depois destas perguntas que eu te fiz, vais começar a ver que tens lá ecopontos ao pé de casa. Eu e os meus pais já temos falado Tens que disso, falar mais alto. já era para termos começado, mas ainda não começamos. Ok. Então, olha, acho que era um bom incentivo esta nossa conversa para fazeres essa reciclagem. E tu? Tu. Diz-me lá o que é que fazes aos teus resíduos lá em casa. Olha, tens aí o microfone. Eu tenho uma espécie de ecopontos em casa, depois também tenho os ecopontos ao lado de casa, mas dentro de casa só tenho praticamente o verde também. Dentro de casa tens o verde, mas faz a separação das embalagens? Não? Sim. Faz em casa? Sim. E as pilhas? As pilhas, nós temos uma caixa vermelha onde as pomos. Eu gosto dessa caixa, eu acho que ela deve ser da ERP, que eu acho que são quase as únicas que existem hoje no mercado, portanto, parece-me muito bem. E tu?
Olha, Eu acho que a junta de freguesia, ela entregou... sacos? Não. Sim, caixotes Sim, para cada casa. sim. E é um azul e um amarelo. Ok. O verde, só há um que é para o vidro. Pois, claro, mas isso é normal. Não? Sim. Portanto, tem um que dividem por todos e depois a tua casa tem um verde e um... Portanto, tens uma recolha porta a porta. Sim. Isso é maravilhoso. E pilhas e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, o que é que lhes acontece? Pilhas são reutilizáveis. Ok. E... Recarregáveis, não é? Sim. E os equipamentos, quando estão estragados, vamos à Vorten, ou quando ainda dá para utilizar, só compramos outros, vendemos ou doamos também. Nem precisavas desta minha conversa. Parece que nem precisavas desta minha conversa. Muito bem. E o que é que tu achas destes números que eu te disse? De tudo isto que ainda vai para aterro no nosso país. Eu posso dar um número grande. 5 milhões e 43 mil toneladas. É muito. Não, mas só metade disto é que vai. 2 milhões e meio de toneladas para aterro. Para vocês terem uma noção, um caminhão-tiro são 7 toneladas. 10, para facilitares as contas. São 10 toneladas. Imaginem que 100 toneladas, 1 milhão de toneladas, são 100 caminhões-tiro. É isto? Não, Pedro. Não, são 1000. Bom, nunca mais acaba de caminhões-tiro que nós mandamos para aterro. Até eu já me baralhei nas contas. É um nunca mais acabar de caminhões-tiro. O que é que vocês acham disto? O que é que nós podemos fazer para melhorar? Podemos, quanto mais pessoas reciclarem a matéria, podemos dar por cada quilo, dar algum prémio. Falas num incentivo. Sim. Mas isso é o que eu faço com as escolas. Eu sei que vocês não são geração de positrão, como nós chamamos, porque normalmente trabalhamos com ecoescolas. Professoras, nós estamos a aceitar não ecoescolas já, também, para o vosso conhecimento, mas é exatamente isso que nós fazemos. Sabes que há aqui várias, como é que eu tenho de dizer, há várias opiniões sobre isso que me disseste, o tema do incentivo, porque, por lei, nós somos obrigados a fazer a seleção dos nossos resíduos e a colocar nos locais corretos. E depois há aqui duas correntes. Há uns que defendem exatamente o que tu defendes, que deve haver um incentivo aos resíduos, e há depois outras pessoas que entendem que, sendo uma obrigação do cidadão de o fazer, que ele não tem que ser incentivado a fazer uma coisa que lhe compete. Temos estas duas correntes. Eu, sendo responsável por duas entidades gestoras e estando obrigado a cumprir metas essas que eu só posso cumprir se todos vocês participarem com a deposição correta, eu prefiro dar o incentivo. Porque se eu não der o incentivo, eu sei que eu não consigo fazer as metas. E os nossos incentivos chegam de várias formas. Por exemplo, nesta parceria que temos com a Fundação EDP, a razão de eu estar aqui hoje, é também uma forma de incentivo, de transmitir-vos como é a gestão de resíduos em Portugal e aquilo que vocês devem fazer. Alguns de vós sabem, outros nem por isso. Mas, efetivamente, o tema do incentivo nós temos dado. E temos dado bastante. Já o demos, por exemplo, com a Vorten, porque demos descontos. Portanto, ao comprar um novo equipamento, se entrega o velho equipamento, há um desconto associado, onde nós participamos nesse desconto. Ou seja, imagina que é um desconto de 10 euros, se calhar 5 são nossos, 5 são da Vorten, mas efetivamente é uma forma, como nós dizemos, não é? Há duas formas de gerir isto. Ou é com o chicote ou é com a cenoura. Nós preferimos a cenoura, o tal do incentivo. É ver mais. E tu? Tu fazes a gestão dos teus resíduos? Entregas? Ele. A seguir posso-te perguntar a ti também. Não, faz a separação ou não? Na escola, em casa? Só faço durante o fim de semana. Está bem, não interessa. Não podes juntar durante a semana. Mas faz? Vidro, plásticos? Não, tecnicamente... Não, é só no fim de semana, mas de vidro não. Diz? De vidro... Fazes vidro. Não!
faço separação só no fim de semana, mas não de vidro. Não fazes de vidro? Não, que nunca... Então o que é que faz ao vidro? Não, é que eu tenho o caixote de lixo normal, eu meto o vidro no caixote de lixo normal, que é qualquer coisa que eu mando para lá. Mas não devias pôr no verde. Se estás a fazer para o azul e para o amarelo... Se estás a fazer as outras embalagens, o plástico e o cartão, também devias fazer o vidro. É mais pesado, é capaz de dar um bocadinho mais trabalho, mas olha que nós estamos a precisar de vidro para atingirmos as nossas metas, para cumprirmos com a nossa obrigação. Compreendi. Mas olha, passa ali à tua colega, que eu também gostava de saber o que é que ela... Confia. Acredito em ti. Não fazes nada, vais-me dizer, ou fazes? Não, e em casa não fazem? Pronto, então pode ser ela, vá. Porquê? Posso pedir pergunta, se faz favor? O que é que fazes às tuas embalagens lá em casa? Costumo separar e depois levo para o contentor. Vais por onde? Nos contentores. No ecoponto? No ecoponto, sim. Desculpe. Faz isso sempre? Sim, de vez em quando faço. De vez em quando devias fazer sempre. Devias fazer sempre. Se não ficas naqueles 78% que juntam lá com o resto do lixo. Muito bem. Outras coisas que eu trazia sobre aqui o tema do ambiente, que eu acho que é importante. Nós, mais uma vez, percebemos a importância que temos nisto tudo. O tema é, se nenhum de nós fizer nada, já percebemos que neste grupo alguns fazem, outros não fazem, mas se nós não fizermos nada, aí sim, nós vamos ter um problema, nós deixamos de ser o farol dos outros países, porque deixaremos mesmo, e eles não vão evoluir no sentido que é preciso, porque vocês não se esqueçam, qualquer saco de plástico que seja deitado ao rio na Índia, acaba por chegar aos nossos mares. Não é? Nós estamos... É global. Portanto, eu como vos digo, eu levo tudo isto que vos estou a dizer aqui, eu diria, de uma forma um bocadinho mais técnica, e aquilo que nós fizemos em Portugal nos nossos últimos 30, 35 anos, é aquilo que eu estou a levar para o Brasil. Ou seja, eu sou responsável aqui pela Novo Verde e pela RP Portugal e também sou responsável pela RP Brasil. A RP é uma plataforma europeia que se está agora a estender pelo mundo. Já estamos na Índia, já estamos no Brasil, estamos nos Estados Unidos. Portanto, basicamente, nós levamos as nossas boas práticas europeias para outras geografias no mundo, para que eles possam perceber como é que nós fazemos e possam, obviamente, adaptando às condições que têm nos seus países, possam tentar chegar ao nível que nós estamos. E posso-vos dizer que eu trabalho no Brasil há 10 anos e tenho visto já uma grande evolução. Agora, eles têm alguns problemas estruturais, eles não têm ecopontos. É uma grande diferença. Não existe um ecoponto no Brasil. Aquilo que alguns não têm ao pé de casa, mas que outros veem todos os dias, o Brasil não existe. Portanto, não existe uma rede de 300 ou 350 mil ecopontos, que é esse o número que temos em Portugal, não existe no Brasil. Portanto, eles têm que encontrar outras formas de conseguir fazer com que esses resíduos sejam recolhidos e que sejam entregues nos recicladores. Bom, sendo um país onde há, eu diria, em algumas matérias mais pobre que Portugal, não é? E como estes resíduos trazem algum dinheiro, então o Brasil está organizado, uma camada da população brasileira são os catadores. E trago-vos hoje outra, e deixo-vos esta nota para nós percebermos aqui a diferença. Não é que não haja catadores em Portugal, há um bocadinho mais modernos, mas existem. Normalmente os catadores em Portugal aparecem quando o cartão vale mais dinheiro. Imaginem, se o cartão, de repente, uma tonelada de cartão vale 200 euros a tonelada. Aí nós temos um monte de catadores que roubam os ecopontos para tentar vender aquilo à margem da lei. No Brasil, o cartão não precisa de ter um valor muito elevado. Porquê? Porque eles, sendo um país uma camada da população é realmente bastante mais pobre que nós, um país muito maior, eles têm 212 milhões de habitantes, nós somos apenas 10 milhões comparado com ele. A cidade de São Paulo, só uma cidade, tem mais habitantes que Portugal inteiro. A cidade de São Paulo tem 13 milhões de habitantes. Nós aqui em Portugal somos
cerca de 10 milhões e meio. Então, eles têm estes catadores e têm 2 milhões de catadores espalhados pelo Brasil inteiro. O que é que estes catadores fazem? Apanham os resíduos, vão vender a operadores de gestão de resíduos esses resíduos, ganham o seu dinheiro, conseguem sobreviver com estes resíduos. E o que é que se fez no Brasil? Bom, em vez de dizer ao catador, proibi-lo de ter esta abordagem, porque aí estávamos perante um problema social, o mesmo é dizer que iria haver muitas famílias que deixavam de comer, então nós tentámos colocar os catadores dentro do sistema. Okay? Porque é o sistema que há. Ao contrário, aqui em Portugal, francamente, nós tentamos tirar os catadores do sistema. Porquê? Porque não é um hábito haver catadores em Portugal, existe uma infraestrutura específica e existe um financiamento por parte das entidades gestoras, eu vou-vos explicar como é que isto funciona, e existe um financiamento por parte das entidades gestoras a todo o sistema, que é uma coisa que não existe no Brasil. E, portanto, ali é mais o mercado a funcionar. Portanto, nós no Brasil o que é que fazemos? Apoiamos os catadores fortemente para eles recolherem, para eles também terem um salário que vem dessa recolha que fazem e para que a economia se torne circular e não se mantenha quadrada, como eu já disse. Agora, de onde é que vem o dinheiro para fazer isto tudo que eu vos falei? Seja para nós temos esta nossa parceria com o MAT, seja para nós pagarmos os ecopontos, porque aqueles ecopontos custam dinheiro, para pagarmos aquela separação que eu vos falei entre os jornais, as revistas, o cartão, por exemplo, para separar no contentor amarelo o esferovite do saco de plástico, para separar o frasco de shampoo da garrafa de água, porque tudo isto são plásticos, mas depois nós, dentro daquele contentor, temos 7 ou 8 tipos de plásticos diferentes que não podem ser reciclados da mesma forma. Portanto, este dinheiro vem de quem? Vem daquilo que nós chamamos os embaladores. Muito simples. Vem da Coca-Cola, vem da própria Pingo Doce, que é nosso acionista, vem da própria Pingo Doce quando vendem aqueles produtos que eles têm da marca deles, sei lá, vem da Olá, de todos os produtos que vocês têm em vossa casa. Cada vez que eles vendem uma embalagem, eles têm que pagar a uma entidade gestora um ecovalor. Esse ecovalor que nós recebemos, e que posso-vos dizer que no caso da embalagem em Portugal deve andar aí na casa talvez dos 100 milhões de euros por ano, à volta disso, sim, é esse o dinheiro. Mas já viste quantos ecopontos é que tem? Já viste quantos carros há a gastar combustível para ir buscar? As pessoas que trabalham, é tudo pago por este valor. Mas são eles, cada vez que vendem um produto, têm que nos pagar um X por esse produto. Esse ecovalor então serve para eu pagar aos municípios e aos sistemas municipais para fazer os carros irem fazer essas recolhas e para fazerem a tal triagem, serve para eu pagar os carros que vão buscar aos sistemas municipais todos os resíduos já triados para entregar nos recicladores e depois os recicladores, dependendo do tipo de resíduo, que há resíduos que têm valor, há resíduos que não têm, ou me pagam ou eu tenho que pagar. Por exemplo, um pacote de leite eu tenho que pagar, uma garrafa de água de PET eu recebo. E tudo isto entra nesta tal conta dos 100 milhões de euros que se gastam em Portugal para fazer a gestão dos resíduos. Nós somos entidades sem fins lucrativos, portanto não temos por ânimo o lucro, o que temos por ânimo é tentar que aquilo que nós recebemos seja igual, nós tentamos, às vezes não acontece, com aquilo que nós gastamos. Isto de bater esta conta 0 a 0 não é um exercício fácil, mas tentamos sempre que seja. Portanto, o que é que nós fazemos numa ótica de tentar ser mais eficientes, e daí haver mais do que uma entidade gestora, é tentar que o Pingo Doce, cada vez que tem que pagar um ecovalor pelo pacote de leite que vendeu da sua marca, que em vez de pagar um euro, um exagero, mas em vez de pagar €1, que pague 50 cêntimos. Isso quer dizer que nós fomos mais eficientes. Ou seja, olharem para toda esta gestão dos resíduos, aquele ecoponto que vocês têm lá ao pé de casa, tens que ver com mais atenção, que eu tenho a certeza que também tens ao pé da tua casa, depois vais ver. Está partido.
tens que reclamar isso. Não pode estar partido porque há dinheiro para pagar essas coisas, como estás aqui a ver. E, portanto, aquele contentor que lá está ao pé de vossa casa, nós temos de ter a consciência que é pago. E é pago por quem? É pago por todos vós. Ou pelos vossos pais. Porque, na verdade, quando a Pingo Doce, quando a Coca-Cola vendem o pacote de leite ou vendem a lata de Coca-Cola, quando fazem essa venda, no preço que vocês estão a pagar, está lá dentro o ecovalor. Portanto, aí também, quanto melhor e mais reciclagem fizermos, menor será o ecovalor. Isso é garantido. Não quer dizer que nós depois vamos notar lá ao final do mês nas contas. Mas se calhar estes 100 milhões, em vez de serem 100 milhões, eram 90 milhões. Mais uma componente, porque perceber que a gestão do resíduo tem esta componente financeira e que as coisas não existem contentores só porque existem contentores. Existem contentores porque alguém tem a obrigação de pagar estes contentores. E isto acontece nas embalagens, que é o exemplo que estou a dar, nas pilhas, nos elétricos e eletrónicos, nos pneus, nos carros. Quem vende pela primeira vez um produto no mercado português tem que pagar um ecovalor, uma entidade gestora, seja ela qual for, mas tem que pagar. E é este valor que no seu total, e se eu agora juntar estes 100 milhões, o que se gasta em elétricos e eletrónicos, em pilhas, em pneus, em tudo mais, eu penso, a embalagem é aquele, como eu vos disse no início, que é o maior de todos, porque é aquele que nós gastamos todos os dias, embalagens. Mas eu penso que nós temos de estar na casa dos 130, 135 milhões por ano aqui em Portugal. Penso que não deve estar muito longe desse número. Portanto, vejam bem quanto é que o nosso país gasta para termos tudo isto nas ruas. Esta era uma outra componente que eu vos queria deixar, porque eu acho que muitas vezes nós não temos esta noção. Não é? E o que é que acontece se nós não fizermos essa gestão como deve de ser? Numa outra ótica, e isso os vossos pais aí, eles percebem, é que a conta da água cresce. Porquê? Porque aquele contentor onde o tal do ID diferenciado, o contentor onde vocês colocam todos os resíduos misturados, esse contentor também é pago por nós. Aonde? Na conta da água. Quando nós recebemos uma fatura de água, os vossos pais, quando a recebem, têm lá gestão de resíduos. E essa conta é exatamente o tal do contentor preto, alguns municípios, como eu disse, preto, outros verdes, onde vocês colocam normalmente todos os vossos resíduos. E aí também têm que ter alguma atenção, porque se vocês os conseguirem desviar, garantidamente que essa conta baixa. Portanto, o ambiente é muito interessante, às vezes ouvimos falar, mas o ambiente tem uma componente financeira muito profunda e que impacta nas nossas vidas e naquilo que nós temos que pagar. E do meu lado, não sei se fui mais curto ou menos curto, mas era isto que eu tinha para vos dizer. Agora, se tiverem alguma pergunta, estejam à vontade, senhoras professoras também, como é óbvio, às vezes são os motivadores para depois eles avançarem. Se não houver perguntas, tem. Garrafas de água, ou seja, coisas que estão sujas e coisas que estão limpas. Como é que depois é feita essa triagem e essa reciclagem? Entre o sujo e o limpo, não é feita. Não vale a pena, vamos ver uma coisa, há aqui uma noção que às vezes é errada, que é nós não devemos lavar as embalagens antes de as colocar no ecoponto amarelo. Não vale a pena. Vamos lá ver, se nós temos uma embalagem que tem restos de carne, nós às vezes passamos-la por água, mas isso é para não termos odores em casa, porque se não pudermos ir ao ecoponto, é o que acontece. Agora, nós não temos necessidade alguma de as lavar, porque independentemente de nós a termos lavado, o reciclador faz uma lavagem das embalagens antes de a processar. Portanto, ela tem matéria orgânica, o iogurte, não é? Nós nunca comemos iogurte até ao fim. Isso é um pormenor muito interessante, que eu não referi, mas não vale a pena lavar qualquer tipo de embalagem, nem os pacotes de leite, nem nada. Forçosamente, eles não fazem uma separação entre o que está lavado e o que não está lavado. Todas essas embalagens, quando chegam ao reciclador, uma das primeiras coisas que se faz é serem lavadas. Tá bom? Por isso é que, já houve aí alguma controvérsia sobre isso, mas na verdade, sendo lavadas, é estarmos a gastar água, que temos pouca, como sabemos, e todos nós ouvimos isso, é estarmos a gastar água 2 vezes. Não vale a pena. Mais alguma questão? Então tenho eu para vocês. Aprenderam alguma coisa hoje?
Senão da próxima tenho que ser melhor professor, é só para eu saber. É porque este não costuma ser o meu papel, eu não sou professor, estão a ver? Até me é difícil, até vinha para aqui nervoso. Sei, o que é que eu vou dizer aos rapazes? Têm 13, 14 anos, acho eu, alguns mais, outros menos, não sei. O que é que eu vou dizer? Não sei ser professor, não é a minha, mas espero que tenham aprendido alguma coisa com isto. Aprenderam alguma coisa, servir-vos de alguma coisa, pelo menos saberem se fizerem uma melhor gestão de resíduos, os vossos pais gastam menos dinheiro, no mínimo esta. Façam a separação e fiquem com a consciência que todos nós gastaremos menos dinheiro. Muito obrigado.